Você aprende, aplica, faz pequenos ajustes, pequenas lapidações e começa a ver os primeiros resultados. Você se empolga, se anima e até diz, agora vai, agora eu acertei na música. Mas quando você percebe, você já está procrastinando. Você já voltou para o ciclo da autossabotagem. Você para de fazer aquilo que tinha dado certo. Por que isso acontece? Por que mesmo tendo resultado, eu procrastino? E esse é o episódio de número 10 da série Por que Empreendedoras Precisam de Terapia. Hoje nós vamos falar sobre constância e procrastinação. E se você já assistiu do episódio 1 ao 10, eu fico muito feliz e me deixa aqui nos comentários, me deixa saber. Se você ainda não assistiu, se esse é o primeiro episódio que você assiste da série Por que Empreendedoras Precisam de Terapia, no final desse vídeo eu vou deixar o link para que você assista, maratone todos os episódios dessa série, que está imperdível. Então vamos lá. Por que mesmo tendo resultado, você voltou a procrastinar? Você voltou a se auto-sabotar? Eu trouxe aqui alguns motivos. Na verdade, eu trouxe 5 motivos. Eu vou te apresentar esses 5 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, boss. Tudo que é novo para nossa mente gera um estranhamento. Tudo isso acontece de forma inconsciente. Você não percebe, você nem chega a perceber que isso está acontecendo. Mas a sua mente, a nossa mente, a mente humana, gosta de repetição, gosta de padrão. Por isso que eu costumo dizer que a nossa mente ama disciplina, ama vencer, porque uma vez que ela se adaptou com a conquista, uma vez que ela se adaptou com a rotina, uma vez que ela se adaptou com a conquista, ela vai repetir isso como um padrão. Mas o mesmo acontece com o fracasso, com desistências, com recomeços, com crenças limitantes, crenças negativas, entende? Mas o que acontece? Muitas vezes você vai viver novas jornadas, novos começos e a sua mente vai estranhar. É normal que a sua mente estranhe. Pode ser também que você já vem de um longo período aí tentando, testando, fazendo e lapidando e nada acontecendo. Ou seja, a sua mente se acostumou com aquela frustração de não dar certo, de você fazer e não dar certo, fazer e não dar certo, colocar em prática e nada acontecer. E quando os primeiros resultados começam a acontecer, é normal gerar esse estranhamento, porque e agora? O que fazer com o resultado? E aí vem o segundo motivo do porquê você pode ter voltado a procrastinar depois de ter alcançado alguns resultados. O segundo motivo é não saber o que fazer com esse resultado. E agora? O que eu faço depois desse resultado? E agora, o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes falta estrutura emocional para suportar aquele resultado, porque com todo bônus existe o seu ônus também, vem o ônus também, né? Não saber como lidar mentalmente com tudo aquilo, discernir tudo que está acontecendo com esse resultado, pode acontecer. Você provavelmente já ouviu algum caso que alguém te disse, que alguém te contou, que você acompanhou, seja nas redes sociais ou nos jornais, a pessoa simplesmente atingiu um sucesso, um resultado e não soube como lidar com aquilo, pirou a cabeça, não suportou a pressão. Eu até falo uma frase já há muito tempo para as minhas mentoradas e mentorados: você precisa se preparar para suportar o preço e o peso da prosperidade. E o preço, muitas vezes, ele não é só monetário, não. Ele é emocional e mental também. Então você precisa se preparar emocionalmente. E esse é só mais um dos motivos do porquê empreendedoras precisam de terapia. Porque a terapia, ela não serve somente para que você trate feridas emocionais do passado, traumas do futuro e etc. Não, ela te ajuda também a suportar esse processo de crescimento, esse fortalecimento emocional que vai sustentar esse crescimento, essa prosperidade, suportar o peso das novas decisões e para que você continue tomando decisões positivas e transformadoras para o seu negócio, para que você continue crescendo e transbordando. Então, esse é o segundo motivo. Muitas pessoas não sabem como lidar com o resultado, ok? Terceiro motivo é não acreditar que merece. A crença de não merecimento, ela é muito mais forte do que você imagina. Pode ser que você tenha tentado há tanto tempo e quando as coisas acontecem, parece que aconteceu do dia pra noite, parece que aconteceu assim, e você fala, não, peraí, eu nem me esforcei o suficiente, parece que eu nem me esforcei o suficiente, e muitas pessoas acreditam que não se esforçaram o suficiente. Esse resultado, ele é incrível, ele é extraordinário, e a pessoa não olha para o seu processo,
sabe? Porque já tem um tempo que ela vem tentando. E também tem a questão de você ter crescido acreditando que o que você faz não tem valor, que o que você faz não é importante. E aí você deseja muito esse resultado, muito, muito, muito. Mas quando ele acontece, você diz, e agora? Muitas vezes esse resultado, ele é importante e ele é extraordinário somente para você. E aí você acreditou que alcançando esse resultado, você teria olhares que você nunca teve. Você receberia validação que você nunca recebeu. Elogios que você sonhou que receberia com esses resultados. E aí isso não acontece. E aí vem a frustração. Você chega a imaginar, eu realmente não mereço, porque ninguém me viu, ninguém me parabenizou, ninguém me validou, eu não fui mais aceita ou menos aceita, porque o seu valor está no que as pessoas pensam a seu respeito e na forma como as pessoas te tratam. E como você não conhece, não reconhece o seu valor, você acredita não merecer esse resultado. E aqui mora um grande perigo, tá, Boss? Eu assisti um episódio de um documentário que um ator famoso aqui de Hollywood, ele é um documentário, eu esqueci o nome desse documentário. Se eu lembrar, eu trago aqui pra vocês. Mas é só você digitar no Google, documentário do terapeuta das celebridades de Hollywood. E vai aparecer, ele é um carequinha e é um ator muito famoso que faz com ele um ator que é até gordinho, loirinho e etc. Mas olha que interessante. O autor conta que o seguinte, ele sempre foi gordinho, sempre foi uma criança gordinha. E ele vivia muito bullying. Ele passou por muito bullying na infância. E a mãe dele também chamava a atenção dele pela forma como ele comia, pela forma corporal dele, por ele estar acima do peso, pela obesidade e etc. E aí, aquilo incomodava tanto ele, que ele... Palavras dele, tá? Que ele começou a desejar o sucesso porque ele acreditou que quando ele tivesse sucesso, as pessoas iam olhar para ele pelo sucesso que ele tinha. As pessoas iam validar ele pelo sucesso que ele tinha. As pessoas iam admirá-lo pelo sucesso que ele tinha. Só que na verdade o que aconteceu foi o contrário. Ele alcançou o sucesso. Mas aí as pessoas até validavam ele pelo que ele tinha. Mas também aquela ferida emocional foi destacada. Por quê? Porque todos viam que ele era acima do peso e etc. E aí o bullying aumentou, as cobranças aumentaram, porque aí tem toda a cobrança estética, até mesmo do próprio universo em que ele vive, né? Esse universo de estética, beleza e de glamour e etc. Então, a ferida dele ficou ainda mais exposta. Eu tenho até um episódio do Porquê Empreendedoras Precisam de Terapia, que eu falo sobre isso, que o sucesso financeiro, o sucesso profissional, ele vai dar palco para suas feridas emocionais. Ele não vai tratar, ele não vai eliminar, ele não vai estancar a sua ferida. Não vai mesmo. Ele vai dar palco para tudo aquilo. E foi o que aconteceu com esse autor. Ele alcançou o sucesso, mas ao invés de alcançar aquilo que ele acreditou que ele alcançaria, que era a validação pelo seu sucesso, a ferida dele ficou ainda mais exposta. E provavelmente ele foi muito mais ferido por inúmeras cobranças e perguntas e bullying e críticas e etc. E ele conta isso no documentário. É muito impactante, é muito emocionante. Então, voltando aqui para os nossos motivos. Eu sempre falo sobre isso com muitas mulheres que me procuram dizendo: eu preciso de sucesso profissional, eu preciso de sucesso financeiro, porque isso vai resolver toda a minha vida. E não vai. Eu sempre aviso elas, não vai. Boss, eu estou aqui disposta a te ajudar neste caminho, nesse processo de prosperidade, de sucesso, de felicidade. Mas se nós não tratarmos essas feridas emocionais, se não tratarmos esses traumas, se não ressignificarmos essas crenças, você não vai conseguir ser feliz. Você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ser bem-sucedida. Porque não existe sucesso sem felicidade. Não existe sucesso sem paz no coração, sem leveza na vida. Não existe. Então, muitas vezes você acredita que vai alcançar um resultado, porque com esse resultado você vai ser validada, você vai ser vista, você vai ser lembrada, você vai ser aceita, enfim. E nada disso acontece. E aí o que acontece? A motivação pelo qual você queria esse resultado não era a motivação que você declarava, eu quero esse resultado para crescer, para prosperar e etc. Não, na verdade era uma conquista relacionada à sua ferida emocional.
entende? Para aliviar a dor da sua ferida emocional. Aqui embaixo, boss, está o link do formulário da mentoria terapêutica. Se você está se identificando com o que eu estou dizendo, você precisa iniciar o seu processo o mais rápido possível. Para quê? Para que quando você alcance o resultado, você não desmorone. Quando alcance o resultado que você deseja, você não se frustre e não volte a procrastinar e nem a se sabotar. Então, tão importante quanto alcançar esse resultado é tratar essas feridas emocionais que têm motivado verdadeiramente o seu processo, o porquê você faz as coisas, ok? Porque quando nós empreendemos ou quando nós colocamos em prática ações com os motivos errados, isso vai nos levar à frustração lá na frente, tudo bem? Então tá, esse foi o terceiro motivo. O quarto motivo aqui são os pactos emocionais que são invisíveis, são pactos de lealdade com a sua família, com a sua mãe. Eu já tive clientes, eu já atendi clientes, inclusive ela é minha cliente até hoje, que ela simplesmente começou a sabotar a sua produção de conteúdo, porque ela faz dinheiro através da sua produção de conteúdo. Ela começou a sabotar a sua produção de conteúdo porque ela não estava conseguindo sustentar a mãe não tinha condições de ter a mesma vida que ela tem e por isso, para se rebaixar, para se reduzir, para encaixar no mesmo estilo de vida da mãe, ela inconscientemente estava se sabotando. Ou seja, existia esse pacto de lealdade com a mãe. Muitas vezes, e inconscientemente, isso é o que está acontecendo com muitas mulheres. A minha mãe não prosperou, então eu não posso prosperar. As minhas irmãs não prosperaram. A vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, é muito mais difícil que a minha. Eu não posso crescer tanto, eu não posso escalar tanto, senão eu não vou fazer parte daquele meio, senão eu vou ser excluída daquele meio, senão eu vou ser chamada de snob, de rebelde, vai acontecer a rejeição, o abandono. Eu tive outra cliente, já tem um tempo que eu a atendi, tive outra cliente que ela fez de absolutamente tudo para viver trabalhando no corporativo. E ela dizia, não, porque eu gosto de pessoas, porque eu gosto do corporativo e etc. Até que ela entendeu que, na verdade, ela só queria se igualar aos irmãos, porque emocionalmente ela acreditava que a mãe gostava mais dos irmãos, que a mãe a rejeitava, a abandonava. Por quê? Porque ela não era igual aos irmãos, porque ela queria empreender, porque ela queria prosperar, porque ela queria crescer na vida. E os irmãos viviam uma vida mais tranquila, mais segura, né? Todos trabalhando no corporativo, alguns como funcionário público e etc. Então ela se diminuía para encaixar ao mesmo nível dos irmãos, porque ela queria aquela validação, aquela aceitação da mãe. E tudo isso acontecia de forma inconsciente. E vou te dizer mais, com o passar do tempo ela começou a empreender, mas muitas vezes, do nada, tinha dia que ela acordava se sentindo mal, se sentindo angustiada, sentindo um vazio, sentindo uma sensação de angústia e de vazio ao mesmo tempo. E ela não sabia explicar. E aí, ela queria mudar toda a agenda dela, ela queria cancelar com clientes e ela queria ligar para a mãe lá no Brasil, para que a mãe lá no Brasil e ela aqui ajudasse ela a se reorganizar, a organizar a agenda, pedia ideias, dicas, orientações, conselhos para a mãe. Mas na verdade, o que ela queria era a atenção da mãe. E aí, para receber essa atenção, ela precisava de um motivo. Então, ela acabava criando aqui um pequeno caos no seu negócio para ter um motivo para ter a atenção da mãe, para ligar para a mãe. E ela tinha 42 anos, tá? Não precisa ser novinha. Isso não é coisa de criança. Eu sei que quem tá de fora, quem não entende, olha e fala, nossa, que ridículo, nossa, que coisa de criança, nossa, que atitude mais infantil. Pois é, mas você também tem atitudes infantis que você não entende, comportamentos que você nem sabe que eles são comportamentos infantis. Outro dia eu atendi uma cliente, ela disse, Marjorie, eu fui ao shopping e cheguei lá, eu vi algo que eu queria adquirir e não posso adquirir e aquilo me doeu tanto e eu comecei a chorar e eu fiquei tão triste, etc. E aí durante a sessão, porque durante a sessão, olha a importância da terapia. A sessão é um lugar de acolhimento. Não é um lugar de julgamento, não é um lugar de julgo desigual, não é um lugar onde nós vamos avaliar a sua conduta, o seu comportamento, as suas ações. Não. O ambiente terapêutico, mesmo que online, ele é um ambiente seguro, onde eu não estou ali
para julgar você, para julgar o seu comportamento, para definir, olha, esse é um comportamento X, esse é um comportamento Y. Não, mas para te ajudar a identificar, ter clareza, porque somente quando você tem clareza de algo é que você consegue consertar, que você consegue ressignificar, que você consegue ajustar. Como que eu arrumo o motor de um carro sem nem saber onde é o problema? Esses dias meu carro ficou uma semana na concessionária. Por quê? Porque eles precisavam encontrar aonde estava o defeito, aonde estava a falha. E que provavelmente iria levar o meu carro a fundir o motor, a estragar, a parar totalmente. Entende? Então, às vezes, é importante a gente parar, esperar o motor esfriar e começar a investigar, começar a procurar o porquê que reage assim, o porquê que age dessa maneira, o porquê que isso prejudica aqui e ali. E aí, conversando com ela durante a sessão, eu disse pra ela, quem é que normalmente vê aquilo que quer, que deseja e que não pode conquistar naquele momento e cai no choro? Aí ela olhou pra mim, ela, criança. Entende que muitas vezes, não estou aqui dizendo que a sua dor, que a sua angústia é menor ou é inválida. Não, não é isso. É que muitas vezes nós nos comportamos ainda como aquela criança ferida. Aquela criança que ainda está pedindo por aquela ausência, pelaquela falta, por aquilo que ela sente falta, que ela deseja receber. E muitas vezes não é nada material, não custa dinheiro. Muitas vezes é afeto. É atenção, é validação, é acolhimento, é carinho, é lugar seguro, é escuta ativa. Entende? Consegue compreender, boss? Então, voltando aqui para o nosso tema, esses pactos emocionais invisíveis e que são muito leais, eles são muito fortes. Como eu mencionei com você, essa cliente que estava sabotando sua produção de conteúdo, ela começou a inventar, assim, várias coisas. Tá? Ela criou várias histórias, várias narrativas. Não que essas histórias e narrativas não eram válidas, mas ela mesma conseguiu ter clareza, porque eu não falo nada para as minhas clientes, eu não imponho nada. Eu conduzo elas a esse processo de clareza, de identificação, do despertar, de tipo, eu nem percebi que eu estava fazendo isso. Por causa desse motivo. E aí ela consegue reajustar a sua rota, reajustar o GPS, reajustar a sua jornada, o seu caminhar, a prosperidade, a felicidade e ao sucesso. Entende? E aí, essa boss em específico, ela disse, Marjorie, eu estou vivendo um pacto de lealdade com a minha irmã, que está viciada em jogo do tigrinho. Eu estou vivendo um pacto de lealdade com a minha mãe, que não quer trabalhar, quer viver dependendo disso e daquilo. E aí, para me igualar a elas, tá? Para me igualar a elas, eu estou me sabotando. Olha só, às vezes você está nesse mesmo processo e nem percebeu ainda. Mas eu posso te conduzir em um processo de mentoria terapêutica onde você vai conseguir identificar aonde estão esses pactos invisíveis que está te fazendo procrastinar, sabotar e, consequentemente, te impedindo de ser uma empreendedora bem-sucedida, próspera e feliz. Mas voltamos aqui, ó. O quinto e último motivo que eu quero trazer aqui é a respeito da valorização. Você não aprendeu a se valorizar. Você não aprendeu a dar valor para as coisas que você faz. Porque a vida toda você escutou que você não ia dar em nada, que você não ia fazer nada, que você não faz nada que presta, que você, enfim, que você ia ser um fracasso. Eu não sei o que você ouviu a sua vida inteira. Pode ser que você viveu uma infância, uma juventude, uma adolescência de invalidação, de humilhação, sabe? De negligência, de rejeição. Eu não sei o que você passou. E aí hoje para você é muito difícil, admirar, parar e valorizar, admirar tudo que você faz, tudo que você constrói, todos os seus resultados. Aí você diz, fiz pouco, não fiz mais que a minha obrigação, poderia ter feito melhor. É isso que você diz sobre o que você faz. E aí, por sempre achar que você faz pouco, que você não faz mais que a sua obrigação, que você poderia fazer melhor, tudo isso vai cutucando lá a feridinha emocional, vai gerando angústia, vai gerando autocondenação, autodepreciação, e aí você passa a procrastinar, porque o que você faz não tem valor, o que você faz nunca é o suficiente, o que você faz não é bom. Então para que continuar? A sua mente, se ela fosse uma pessoa, ela diria na sua cara, então para que continuar, minha amada? Se nada que você faz tá bom, olha o quanto você se esforça, olha o tanto que você cresce, olha o tanto que você se desenvolve, olha o quanto você faz e nada tá bom, então vamos parar por aqui, porque você está exausta e eu também estou cansada
de tentar te manter viva, de tentar te manter alegre, de tentar te manter funcionando. E aí você coloca a gente em toda essa exaustão mental para dizer que não foi nada. Essa é a sua mente te questionando. Entende, boss? Então esses são os 5 motivos. Alguns dos motivos, eu trouxe esses 5 motivos do porquê, mesmo com o resultado, você volta a procrastinar, você volta a se sabotar. E não se esqueça, se esse vídeo falou com você, ele vai falar também com a sua amiga empreendedora que está vivendo o mesmo. Então você envia esse vídeo para ela. Não esquece, se você chegou agora no canal, deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações. Te vejo no próximo episódio e não se esqueça, se você quer se curar emocionalmente, para você parar de sabotar o seu sucesso, você quer tratar os seus traumas para que você consiga se livrar, se destravar de tudo que te impede de prosperar, de ser uma empreendedora bem-sucedida e feliz, o link para a mentoria terapêutica está aqui embaixo. Eu te vejo no próximo episódio.